Olá, amigos da Rádio da Terra. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Esse é o primeiro programa do ano 2016 da Rádio da Terra. O programa Farol da Terra. Eu ia falar Farol do Tempo, porque hoje nós vamos falar sobre o tempo, mas é o primeiro programa do ano Farol da Terra. Vocês sabem que esse é um programa um pouquinho delicado. Eu tenho avisado isso, eu tenho pedido até para as pessoas que, se estiverem aqui apenas por curiosidade, eu peço para que não fiquem nesse programa, por várias razões. Uma delas é porque eu respeito você. Eu preciso falar isso ainda por um bom tempo, porque é um programa novo. Antes de continuar, vocês estão me ouvindo bem? Só me dá um retorno aí, porque às vezes a gente não sabe nessas transmissões de internet o que pode acontecer, mas por gentileza, dá um retorno se estão me ouvindo bem. Tá? O som está ok, todo mundo ok. E também está sendo transmitido vídeo bem aí abaixo de vocês, né, no chat. Está sendo transmitido também por vídeo. Não sei se já começou o vídeo, porque tem um delay, tem um atraso, mas também, se não começou, vai começar em breve, tá ok? Então, voltando ao que eu estava comentando anteriormente, esse é um programa um pouco delicado em relação a informações, e eu peço para que, se alguém que esteja aqui nesse momento esteja só por curiosidade, seria bom que você não ouvisse, né, e não assistisse, porque são informações que mexem, e informações que mexem, né? É óbvio, mas tem muita gente que não gosta de ser mexido, ainda mais por determinados fatos que eu sempre coloco aqui e que são sérios, né? Não são apenas especulações. Como é um programa de espiritualidade, metafísica, envolve história da nossa Terra, então nem tudo a gente consegue falar e provar, porque são fatos que nós não vivemos. Então as pessoas às vezes, não, mas como é que você pode provar isso? Tem coisas que não tem como provar, você tem que observar. Você tem que ter bom senso. E como a humanidade tem sido enganada em todos os aspectos, está na hora da gente ter o bom senso de ver o que é que também pode ser feito ou está sendo feito do outro lado, né? A gente tem o lado da mídia, o lado da TV, o lado do governo, o lado das histórias, o lado da arqueologia, mas e o lado da verdade? Por que nós vamos assimilar aquilo que se tem hoje como fato científico como a verdade? Você sabe que um fato científico pode ser comprado, adulterado. Hoje não é muito fácil fazer isso, e cada dia é mais fácil fazer isso, de acordo com interesses. Então esse é um programa que eu peço, se você está aqui apenas de curioso, seria interessante você não continuar. Se a sua vida está boa e você não quer mudar padrões, a menos que você goste, seja aquela pessoa legal, né? Porque tem o filósofo legal, tem o religioso legal, tem gente legal de todas as formas. Que é aquela pessoa que escuta alguma coisa, nossa, interessante, nunca ouvi falar disso, vou pesquisar. Então essa é uma pessoa inteligente, mesmo que ela não goste do tema, mesmo que ela não aceite aquilo, mas quando ela ouve algo intrigante, algo que possa fazer sentido, ela não vai simplesmente refutar. Ela vai falar, puxa, deixa eu ver mais sobre isso, né? E tem aqueles hipnotizados são que falam não, e já, sem pesquisar, xinga, sem pesquisar, briga. Então não é esse tipo de gente que eu quero nesse programa, tá? Simplesmente não é esse tipo de gente. Nós precisamos aqui de pessoas que queiram, pelo menos, e que saibam, né, pelo menos conversar, que saibam bater um papo, independente de aceitar ou não, né? A questão aqui não é aceitar o que eu tenho para falar, é simplesmente que eu estou trazendo para vocês dados que para mim são óbvios, ou que são muito mais verdadeiros do que o que nós temos. E indo por esse prisma, eu quero dizer que eu respeito você, eu respeito o que você acredita,
Eu respeito a forma com que você acredita na sua religião, no seu Deus, isso é respeitado. Eu respeito o seu sexo, eu respeito a sua cor, eu respeito tudo isso. E quem me conhece sabe de verdade. Porém, hoje eu vou falar sobre coisas que estão atrás disso tudo e que aí usam determinados fatores religiosos, sexuais e de preconceito para outros objetivos. E hoje é moda, né? Qualquer coisinha que você fala, vou te processar. Hoje é assim, se você espirrou, estou te processando porque você espirrou. Né? Se você olhou para a esquerda, eu vou te processar porque você olhou para a esquerda. Se você olhou para a direita, eu vou te processar porque você olhou para a direita. Hoje a gente está num momento assim, perdeu-se o diálogo, perdeu-se a sabedoria para se viver baseado em leis. E isso é só uma humanidade fraca e derrotada que usa desses argumentos. Ou pelo menos um grupo de pessoas, né, fracos e derrotados que se utilizam desses argumentos ao invés de admitirem outras possibilidades. Eu coloquei um tema chamariz lá na Rádio da Terra hoje, que é para a gente discutir, que faz parte do que nós vamos discutir, mas só que o assunto é tão imenso, é tão grande, que nós vamos precisar de muitos programas para entrar um pouquinho mais sério nisso de hoje. Eu quero perguntar para vocês se vocês lembraram de acender uma vela, que essa vela representa o Sol. Tá? Se vocês lembraram de fazer isso, se não lembraram, por favor, acenda. Obviamente, se você quiser, né? Se você achar isso interessante para você. Se você não curte, não está afim, não quer saber disso, está ótimo também, não tem problema nenhum. É que no primeiro programa Farol da Terra, que eu até chamei o subtítulo, né, de Marco do Novo Mundo, eu expliquei o porquê disso. Hoje eu também tenho aqui no estúdio da Rádio da Terra mais amigos, ouvintes fazendo parte aqui desse momento. Aproveita, desliga o som, o bip que dá no chat. Ele fica tocando aqui, aí pode sair no microfone. Então, temos aqui mais amigos participando desse momento, que são momentos realmente que vão alterar ou que possibilitam a alteração de conceitos em nós. E hoje, talvez a gente mude um conceito que a gente não pensava em mudar. Vai depender do quão profundo você quer ir nesse estudo. Vai depender de até onde você quer chegar. Você pode entender isso intelectualmente, mas se você entender isso filosoficamente também, provavelmente vai ter uma ruptura hoje e o seu ano novo vai começar hoje. Mas antes de entrar nesse ponto, eu quero explicar. Natal, Papai Noel, Ano Novo. Eu tenho brincado aí nos grupos que eu participo, né? A gente tem alguns grupos aqui do pessoal que faz os estudos nos rituais fechados comigo. Eu tenho publicado e publiquei uma chamada também no Facebook para o ano de 2021. Né? Estamos no ano 2000, sejam bem-vindos, né? Feliz Ano Novo 2021. E aí depois, num dos grupos aqui, eu publiquei também 1020. E o povo está querendo saber o que é isso. Aí nós vamos falar sobre isso. Mas primeiro vamos para a parte mais fácil. Vamos para o mais facinho, depois a gente vai para o mais difícil. O mais fácil é... Bom, vamos na sequência cronológica. Papai Noel, Natal e Ano Novo. Bem, o Papai Noel. Isso aí, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver essas definições que eu vou passar para vocês aqui, que eu vou até resumir, vou ser bem rápido nisso, mas como muita gente não sabe, porque a coisa vem, né? E é justamente por isso que a gente precisa ter esse programa Farol da Terra. Porque a criança, ela ouve uma coisa, ela pensa que é verdade. É ou não é, gente? Se o pai chega e fala para vocês, Papai Noel vai vir aqui no dia tal, vai trazer presente. Vocês vão duvidar disso? Não. Não duvida. Aquilo para você é verdade.
Aí cria-se uma desilusão tão grande depois que aquilo não é verdade. Aí você passa a achar que a vida é assim, as pessoas mentindo, que você vai sempre ter uma desilusão. Então não é brincadeira mexer com a imaginação e com a crença das pessoas, especialmente as crianças. Não deveríamos fazer isso. Ainda mais por ser mentira, e não por uma mentirinha de presente de Natal, mas por ser uma mentira que tem objetivos escusos tremendos por trás disso tudo. Mas vamos lá, Papai Noel. Primeiro, eu vou pedir para vocês um pouquinho de paciência, porque até eu achar aqui, mesmo eu já tendo separado, mas é tanta coisa, até eu achar, eu vou publicar no chat, tá? Uma foto. No chat da Rádio da Terra. Aqui no vídeo não vai dar para ver, mas eu vou publicar no chat da Rádio da Terra uma imagem. Deixa eu só procurar a imagem aqui. E aí a gente vai falar sobre isso. Essa é uma ilustração, está chegando aí, essa ilustração, de como o Papai Noel sempre foi visto até 1920, mais ou menos, tá? Tem diferenças de datas aí, mas não vamos pensar muito nisso, não. Papai Noel foi visto sempre como um gnomo, um duende. Vou colocar uma outra foto aqui. Tá? Existem sites que têm essas fotos, trazendo esses estudos, mas como muita gente não pesquisou e não sabe, então nós vamos aclarar isso de uma vez por todas. Então, gente, é o seguinte, não é problema nenhum, absolutamente nenhum. A Simone Esgola colocou aqui, eu tenho um trauma da mentira do Papai Noel, lembro bem da decepção quando me falaram, achei horrível terem mentido. Minha irmã idem. Pois é. Então, gente, pega esse exemplo que hoje vocês vão... Se você sentiu isso, Simone, se prepara que hoje o bicho vai pegar. Tem mais coisa. E você sabe a seriedade do que eu vou falar hoje, porque você sentiu isso também, assim como eu senti. Coelhinho da Páscoa. Gente, eu chegava a cheirar o chão para ver se eu conseguia descobrir rastro do coelhinho. Eu saía cheirando o chão da casa todo. Tá? Não é brincadeira, eu fazia isso. Querendo ver, e saía correndo. E falava, como? Eu sou muito rápido, corria tão rápido que não dava tempo dele sumir. Aí tem um outro Papai Noel que era verde. Então o Papai Noel, essa imagem do Papai Noel, que é uma imagem falsa, tá? Mas independente disso, até 1920 aproximadamente, ele era assim, um gnomo ou esse homem de verde aí. Tá? Porque era muito baseado na natureza e nos gnomos. Aí, depois disso, tá? Depois disso, nós tivemos o quê? Vou procurar aqui, achei. Nós tivemos um artista, não lembro o nome dele agora, eu tenho marcado aqui, mas é muita coisa para guardar. Nós tivemos um artista que fez a propaganda do Papai Noel para a Coca-Cola. E a divulgação foi tão grande, foi tão massiva, vocês sabiam disso? Foi tão massiva. E olha que eu só estou começando, esse é o mais simples até hoje, tá? O que nós vamos falar, esse é o mais básico. E a propaganda foi tão massiva, e a Coca-Cola é o quê? Ela é vermelha, né? Então ela pintou o que era verde, ela pintou de vermelho. A propaganda foi tão massiva que todo mundo passou, depois de uma geração, a acreditar que o Papai Noel tinha roupa vermelha. Não era, sempre foi verdinha a roupa do Papai Noel. O Papai Noel que nós temos hoje, de ho-ho-ho, com essa roupa toda estereotipada de vermelho, é uma propaganda da Coca-Cola, uma propaganda subliminar que impera até hoje. Né? E aí eu pergunto, aí eu vou começar a puxar a orelha, mas lembrando, gente, eu não desrespeito a sua crença. O que eu quero falar aqui é sobre a verdade. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tá? Então a verdade precisa ser dita. Então eu pergunto para vocês, por que a tal da igreja usou esse símbolo e usa em todos os seus lugares e nunca esclareceu a população que não era verde, ou melhor, não era vermelho, que isso é uma propaganda da Coca-Cola.
Então, por quê? Que, no mínimo, bom senso da igreja chegar e falar, olha, gente, isso não é bem assim, né? Não é dessa cor, é verdinho. Tá? Tudo bem. Então, esse é o primeiro princípio. Vamos para o segundo princípio. Agora, quem é Papai Noel? Nós temos aí várias versões de quem é o Papai Noel. Mas o que nós sabemos oficialmente, e os padres sabem oficialmente, tá? Isso é oficial, são dados oficiais, é que o Natal era comemorado pelos pagãos, né, que não era Natal, era uma festa comemorada pelos pagãos, para o Deus Sol. Porque é o solstício de inverno para os pagãos e o Sol ficava muito distante. Então tinha um dia que o Sol voltava a brilhar. Então ele chamava-se o Sol Invicto. E disso tudo, o que acontecia? Tinham vários rituais e um homem ia nessa região, era região gelada, então tinha um homem que era liderado ali da tribo, que passava dias para fazer o ritual para o sol voltar, porque sem o sol nós morreríamos. Então, quando ele voltava, a barba dele estava toda branca de neve. E aí que nasceu o culto a essa pessoa, que quando a tal da igreja, que muita gente diz amém, chamada católica, viu que não conseguia pagar esse culto depois que invadiu essas terras e matou a maioria dessas pessoas, o que eles fizeram? Então vamos trocar o nome. Já que o povo gosta dessa festa com esse tal desse cara barbudo aí, vamos colocar isso como uma celebração do nosso Deus. Aí eles continuam fazendo a festa e a gente continua fazendo o que a gente tem para fazer. E essa geração vai ficar meio chateada, mas a outra geração já vai nascer sabendo que é assim. A terceira, então, já nem desconfia de mais nada. Pronto, está feito. Então, uma mentira atrás de mentira. Então, simplesmente colocaram. E para fazer isso, eles fizeram uma outra mentira. Deixa eu perguntar aqui para o Pedro, qual é a sua data de nascimento? O dia, só o dia que você nasceu, dia e mês. 10 de setembro. Então eu pergunto para você que está ouvindo aí, aqui no chat agora, na minha frente, apareceu aqui, Cláudia Gomes. Cláudia Gomes, qual o dia do seu aniversário? Dia e mês. Coloca aí. Então você é 10 de setembro, né, Pedro? 10 de setembro. Vamos comemorar o seu aniversário no dia 3 de março? Topa? Você topa? Mas é a comemoração real do seu aniversário? Vamos comemorar para sempre no dia 3 de março? Não vai descaracterizar o seu aniversário? Não é mais você. Não é a comemoração do seu aniversário. Né? 23... ô Cláudio, 23 de dezembro, o meu 22. Um dia junto do outro. Olha que legal. Então, Cláudio, vamos comemorar o nosso aniversário no dia 28 de janeiro? Você pode até topar, né? Marlene aqui, ó, colocou 6 de dezembro. Ó, tem um monte de gente de dezembro aqui, que legal. Vamos comemorar o nosso aniversário, então, todo mundo que faz dezembro, vamos comemorar lá em maio? Tem nada a ver, certo? Então, por que comemorar o aniversário de Jesus no dia 25 de dezembro, sendo que ele não nasceu no dia 25 de dezembro? É mais uma mentira. Então, eles inventam uma mentira para tampar uma outra mentira, traz uma terceira mentira. Então, isso é o que a igreja faz com as pessoas até hoje. Ou seja, não existe, no dia 25 de dezembro, não é dia que nasceu Jesus, e isso todos os padres sabem. Eu não sei se vocês que estão ouvindo sabem, mas todos os padres sabem disso. Né? Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Papai Noel não existe, veio de um conto pagão, que para eles não perderem, né, o poder, aquilo estava difícil de apagar, eles misturaram as histórias e trouxeram até hoje. Trouxeram até hoje essas histórias. Então, o que acontece? Nós comemoramos coisas que não existem. E o que existe não é como está sendo dito. É para a gente voltar lá para a época dos celtas e comemorar o Sol, o Deus Sol, que talvez seja muito melhor e mais válido do que comemorar um Papai Noel que não existe, numa cor que não existe, baseado numa propaganda de uma empresa que só destrói a humanidade. Dá para entender que é uma bagunça atrás da outra?
E aí, né, se alguém ainda se sente meio esquisito nessa história toda, o que é normal de se achar, né, faz parte da vida. Então vamos lá, escute isso. O padre Juarez de Castro e o cantor Silvio Brito. Vou começar com alguma informação sobre o Natal, visto que a temática hoje nossa é o Natal e o seu significado. Eu começo perguntando para o padre Juarez, aquela pergunta que eu fiz no começo. Então, olha, por que o dia 25? Então, interessante. Nasceu no dia 25? Olha, Jesus nasceu no dia 25. Não vamos ficar frustrados, decepcionados, nem dizer assim, o Dalcides, o padre Juarez e o Brito acabaram com o meu Natal. Mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Não nasceu no dia 25 de dezembro, porque a data de 25 de dezembro foi uma data escolhida logo depois. Aliás, é interessante lembrar que a grande festa do cristianismo nem era o Natal. O cristianismo ele começa a ser celebrado 300 anos depois da ressurreição de Jesus. A grande festa do cristão é a Páscoa. É a Páscoa. E continua sendo, né? Continua sendo a Páscoa. Mas o Natal, ele começa a ser celebrado no ano, por volta do ano 300, e com uma razão. Se Jesus viveu, morreu e ressuscitou, que é a Páscoa, ele nasceu. E se nasceu, a gente contempla esse momento. Provavelmente Jesus deve ter nascido na primavera, deve ter nascido na primavera do hemisfério norte. Agora, por que dessa data do dia 25 de dezembro? Olha que interessante. Nessa época que o Natal começa a ser celebrado, a gente vê o cristianismo chegando em várias regiões pagãs. E o que mais se celebrava nessas regiões pagãs era justamente a grande festa aos astros. E existia a grande festa ao Deus Sol, ao Sol. Aliás, no dia 25 de dezembro havia uma festa chamada a Festa do Sol Invictus. Sol Invictus, que era o seguinte: era o momento que o Sol mais se afastava da Terra em relação ao hemisfério norte, todo o hemisfério norte. Então, quando o Sol estava mais afastado da Terra, por isso que é gelado, é frio no hemisfério norte, então é como se o Sol fosse acabando, aí ele voltava naquela de novamente. Então, o Sol que não é vencido, o Sol invicto, o Sol invencível. Aí o que a igreja muito sabiamente fez? Todas as pessoas falando, olha, nós celebramos o Sol, Deus Sol. Aí a igreja chega e fala assim, o verdadeiro Sol da nossa vida é Jesus. Ele é ali, então, no dia 25 tem que comer. Pronto. Aí, se a gente celebra o Sol nesse dia, o Deus Sol, não é mais um Deus pagão, é o Deus verdadeiro, é Jesus que veio como Sol. Então, não. Gente, alô. Espero que tenha dado para vocês ouvirem aí. Tá, isso é um bate-papo, tem um padre, tem um entrevistador, Silvio Brito está ali também, porque ele é bem cristão, né? E eles ainda batem palma, né? Não, foi a grande sacada, segundo eles, né? A grande sacada, mais uma mentira em cima de outras mentiras. E isso é um depoimento do próprio padre. Quando eu estudei teologia, estudei filosofia, isso já estava dentro das escolas. Todos eles sabem, mas por que eles continuam com essa mentira até hoje? Né? Essa é a grande questão. E eu vou dizer o porquê que eles continuam com essas mentiras até hoje. Um dos porquês é porque você, povo, adora sofrer. Não quer parar para pensar na verdade, adora comodidade. Mas não é só isso, não. Essa é a parte mais fácil do nosso bate-papo de hoje. Não vou me estender, senão não vai dar tempo de falar tudo que eu preciso falar aqui. Depois, nos próximos programas, a gente se estende. Só que aí, vocês lembram que... Quem foi que mandou matar os primogênitos lá na época de Roma? Quem foi? Quem lembra aí? Quem? Isso, no Egito. Quem foi que mandou matar os primogênitos? Quem coloca aí? Vamos ver quem está estudando história. Vamos ver quem sabe um pouquinho de história e filosofia, ou pelo menos de filme, né? Tem nos filmes. Tem filme novo contando dessa história aí. Herodes. Faraó. Herodes. Né? Celso, que é essa marca na sua testa? Vi que a Patrícia Kanayama.
Essa marca na minha testa é um símbolo que eu coloco aqui de uma erva preparada para me dar proteção, tá? Quando eu falo sobre esses assuntos estranhos, é bom a gente fazer um ritualzinho, porque tem muita gente que não gosta. E aí o que acontece? Herodes mandou matar o povo lá, né, os primogênitos. Tá, beleza. Assim como ninguém sabe até hoje a data do que nasceu Jesus, né? Então, o que aconteceu? Teve uma época que começaram a datar as coisas. Começaram a colocar data nas coisas. E a gente veio com essas datas. Só que, recentemente, as pesquisas descobriram um papiro em que lá estava a data em que Herodes mandou matar os primogênitos. E essa data dá entre 4 a 5 anos, porque é complicado saber exato devido a diferenças de calendário, mas é de 4 a 5 anos de diferença para o nosso calendário de hoje. Ou seja, eles chutaram uma data que, na verdade, estava 4 a 5 anos errada, e depois eles encontraram esse papiro oficial, tá? Era um papiro oficial, não era uma cópia, era um papiro oficial com a data correta. E se está com a data correta, nós estamos hoje entre o ano 2020 e 2021. Vai depender do mês em que isso foi. Então, o correto hoje para nós, baseado nesse papiro oficial, é 2020, 2021. Vai depender da diferença dos meses. Tá? Então, tanto faz 2020, mas não é 2016. E aí eu trago outra coisa para vocês. Eu já falei isso no comecinho dos estudos da Rádio da Terra, tá, gente? Mas falei bem breve. Como é que ficam todas as previsões, as cartas astrológicas, os 2012 da vida? Eu dava risada, gente, com o tal 2012. Eu falava pro povo, para com isso, gente, para com isso. Se tivesse que acontecer, era 2017. Né? 2017, 18, 19, 20, 21, 2017. Tá tudo errado. Esse povo que fica aí esperando o portal abrir no 11 do 11, 11 do 11 não existe, ainda mais que são 5 anos a menos, com meses de diferença. Então esse calendário nosso é uma fraude. Você vai ficar esperando conversão matemática num calendário que é uma fraude? Por isso que tudo isso que a gente tem, esses cálculos, essas ajudas, esses terapeutas malucos que tem por aí, essas energizações baseadas em portais, gente, se alguém aqui já fez isso ou faz isso, eu não estou criticando você. Eu estou criticando um conhecimento que você se baseou e está errado. Então, se você já fez, amém. Porque eu já fiz isso também, eu já caí nessa. Mas eu sabia que tinha uma coisa errada, porque não surta efeito nenhum. Né, fazer um puta de um ritual, participar de uma puta afirmação para você ficar mais calmo, isso qualquer terapia de yoga, qualquer sessão de yoga faz. Não precisa participar de um ritual, abrir portais, abrir isso, para você ficar 0,1% mais calmo, um pouquinho mais espiritualizado. Eu tenho falado isso o tempo todo. Então, tudo isso que a gente vê de espiritualidade é pseudo-espiritualidade. Tem algumas exceções, e eu não vou citar nomes, né, porque é tudo dodói hoje em dia. Então, se você já fez isso, se você faz isso, meu pedido é para de se enganar, porque daí você vai também não enganar as outras pessoas. E eu lembrando, não estou falando que você fez ou faz isso por maldade. Simplesmente a gente não tinha informação. E se você não tinha essa informação hoje, você tem. Chega de enganar a humanidade. Chega. Né? E você vê grandes religiões e grandes espiritualistas e grandes canalizadores falando Feliz Natal, falando Feliz Páscoa, falando Feliz Ano Novo, sendo que não existe nenhum nem outro. Ai, deixando recadinhos no Facebook, é tudo mentira. Então acorda para a verdade. Nós passou da época da gente brincar com a mente da população. E é por isso que esse povo chamados Illuminatis, os reptilianos, se é que eles existem de verdade ou não, eu sei que tem muita coisa pesada, mas eu digo isso porque eu não dou força para eles. E tudo que possa existir do mal, eles deitam e enrolam em cima da gente porque a gente cai. E de certa forma está muito certo eles quererem dar uma acabada com esse povo aqui, porque esse povo não dá fruto. Então tá ótimo.
Tá ótimo. Que acabe mesmo, porque a gente não dá fruto, a gente acredita em qualquer coisinha. Qualquer coisa a gente acredita, gente. Só que eu vou piorar a situação ainda hoje, tá? Vou piorar. Então, ó, Papai Noel não existe, né? Pelo menos dessa forma que a gente conhece. Eram outras coisas. Coloquei para vocês aí uma entrevista com um padre falando, e como eu já estudei em colégio de padre, sou teólogo e filósofo, né? Hoje eu poderia ser padre também, inclusive tenho diploma de pastor, só que não como é que é? Eu não exerço a função, né? Então, gente, é complicada a situação, é muito complicada. Só voltando no caso do Papai Noel, o que aconteceu também que a igreja se aproveitou disso? Aqui na época lá, tinha um tal de São Nicolau. Por que veio nessa expressão das criancinhas? Tinha um tal de São Nicolau lá. Esse São Nicolau, eu vou colocar aí para vocês algumas imagens. Ele era um cara muito controverso, ele era muito esquisito lá, e ele estava começando a levar um chumbo grosso por pedofilia. Tá? Daí que vem aquela coisa das criancinhas sentar no raio do colo do Papai Noel. Eu estou postando aí as imagens, pode ver que está sempre com criancinha, né? E tem uma aqui em especial, né, que isso existia muito no passado. Hoje em dia eles estão acabando com essas fotos. Vocês vão ver fotos do Papai Noel com criancinhas peladas, com esse São Nicolau, né? Então, esse São Nicolau, ele começou a se vestir com essas roupas também, baseado em todas essas loucuras aí, e que não era vermelho. Então, tem essa mistura de informação. Mistura de informação. Então, uma coisa que eu peço para vocês de verdade, ano que vem, vamos parar com essa porcaria de Feliz Natal e Feliz Ano Novo e Papai Noel. Ensina os seus filhos que é de verdade. Não vem com essa historinha de que, mas faz parte... Não, eu respeito uma cultura. Você chega numa cultura, eles estão fazendo... Quando alguém que é dessa religião, que acredita nisso, eu vou na casa dos meus pais lá, quando eles estão aqui, Feliz Natal, Feliz Natal. Eu respeito a crença deles. Mas eu estou falando para vocês, que vocês não precisam mais disso. Nós que estamos aqui ouvindo isso. A gente precisa ficar inventando essa historinha de Feliz Natal e Feliz Ano Novo? Que é tudo mentira, né? Eu respeito, se alguém me falar na rua, eu cumprimento, eu falo de volta e dou um abraço com muita alegria, porque eu estou passando naquele momento a minha alegria e é um momento ótimo para a gente exaltar isso também. Mas eu faço isso todo dia, gente. Meu Natal é todo dia, o meu Ano Novo é todo dia, o meu amor é todo dia. Eu não mudo um dia sequer. Então vamos parar com essa frescurinha e vamos ensinar os filhos direito, parar com essa porcaria, e vamos puxar a orelha dos padres e da igreja para falar para eles também fazer a coisa direito, porque não dá mais para esconder, felizmente não dá mais para esconder. Então veja bem, gente, eu não estou desrespeitando a sua crença, eu estou só trazendo fato que é a realidade. Tá aí, são fatos. Se você quer continuar acreditando, é problema seu, você já sabe. A partir de hoje, você já sabe. Tá? Deixa eu só ver se não estou esquecendo nada nesse tópico, que depois que eu piorar, o negócio aqui vai complicar. Tá, então eu já falei do Herodes, que mandou matar aí a turma lá, que depois descobriram que era 5 anos depois, né, entre 4 a 5 anos depois da data que nós temos hoje. Significa que estamos no ano de 2020, 2021. Essa é a grande realidade. Deixa eu ver aqui. Tá, então agora acho que já está na hora da gente entrar na parte pior da coisa e vamos piorar nos próximos programas também. Lembraram de acender a vela? Quem está chegando agora, acende a vela, porque a vela, nesse sentido, para nós aqui, é a representação do Sol. E no programa passado, quando eu fui falar do Sol, deu um problema no áudio, né? Muita gente começou a falar que o áudio sumiu justamente naquela hora, deu uma interferência, ficou uma voz estranha. Pode ser coisa da internet, a gente tem uma internet vagabunda, né?
totalmente vagabunda no nosso país, mas também pode ser outras coisas, mas não importa. Vamos fazer essa representação do Sol. E olha que o Sol estava aí no Natal, né? Que na realidade o Natal seria o culto ao Sol. Por quê? Porque sem ele não tem vida, gente. Então, você quer cultuar alguma coisa? Cultua algo que te dê vida, o Sol da vida. Com certeza o Sol da vida, e não essas mentiras que tem. Por isso que os egípcios super inteligentes, que também é outra história toda mentirosa que a gente tem que nos chega até aqui, eles cultuavam o Deus Sol. Por quê? Apaga o Sol, eu quero ver se você vive sem o Sol. Não vive, gente. Então é algo que tem um poder sobre nós muito grandioso, que dá vida, que faz germinar, que faz tudo florescer, que faz tudo produzir. Né? Então vamos lá para a parte pior desse momento. Eu vou postar uma outra imagem aqui. Eu vou pedir para vocês olharem bem essa imagem, tá? Eu vou postar aqui no chat e vocês que estão aqui, olhem bem essa imagem, que agora, gente, vocês vão querer rasgar o coração, rasgar tudo. Tem gente que vai querer bater em mim, não tem problema. Não tem problema, faz parte. Eu já estou preparado. Pode vir que a gente vai trocar uns murros bem bacana aí. Tem que colocar no chat aqui. Eu só abri a imagem aqui. Não coloquei no chat para vocês. Desculpa. Vamos lá. Gente, agora eu tô no mínimo uma semana rodando para falar isso para vocês ou não, mas tem que falar. E isso, felizmente, também vai vir à tona em algum momento com pesquisa. Olha, certa vez eu estava passando pela Sibéria e fotografei uns negócios muito esquisitos lá, gente. E aquilo me deixou curioso. O que é isso? Umas linhas no meio do gelo, umas linhas enormes, tipo aquele platô de Nazca, que você vê aquelas linhas que não acabam mais. Imagina isso no meio do gelo, gente. Atravessando lagos, atravessando montanhas, um negócio retilíneo, como se fosse um mapa. Eu perguntava e ninguém nunca tinha visto, até sobrevoando depois nos aviões, aeromoça falava, ninguém nunca parou para ver aquilo. Eu falei, mas tá aqui, o negócio tá aqui embaixo. As pessoas estão tão hipnotizadas que elas não prestam atenção em nada. Ela só vê aquilo que ela quer, igual o chemtrail, né? Até hoje tem gente que não acredita no raio do chemtrail. Não sei o que eu posso fazer com esse povo, mas tudo bem. Então, gente, olha essa imagem. Essa imagem é uma das ainda remanescentes que não conseguiram adulterar. Porque, vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por que vocês já assistiram O Nome da Rosa? O filme O Nome da Rosa? Vocês assistiram aqui? Não? Então vocês têm que assistir, tá? Então eu já tarefa aqui para vocês assistir o filme O Nome da Rosa, vocês 4 aí, e para vocês aí no chat, quem não assistiu, assista. Vocês sabem que os monges, especialmente os monges beneditinos, eles foram encarregados de copiar todos os livros antigos que a igreja queria que fossem copiados. Todos os livros que eles achavam significantes, eles copiavam. E aí depois, misteriosamente, os originais sumiam. As livrarias queimavam. Mas os novos não queimavam, né? Será que os livros novos eram prova de fogo? Então tinha lá a obra, né? Pelo santo nome de manter a história, eles mandavam copiar os livros. Mas eles não diziam que todos eles eram adulterados de acordo com a vontade da época. Isso está no filme O Nome da Rosa, que é baseado em história real. Tá? Mas hoje o bicho vai pegar, gente. Aguenta aí. Aí o que acontece? Vocês estão vendo essa imagem aí? Qual a data que está nela? 1656, certo? Todo mundo está vendo aí 1656? Vocês viram aí, né? Lembrando, gente, nós estamos num momento metafísico, num programa metafísico que está envolvendo história, que está envolvendo crença, está envolvendo espiritualidade.
Então, tem coisas que não dá para a gente provar 100%, mas eu estou pedindo para vocês usarem o bom senso. E que tudo isso eu tenho certeza que vai ser provado. Cada vez mais, como já começou. Então, essa minha história de estar lá na Sibéria, vendo linhas, isso ficou aberto dentro de mim. Pô, só eu vejo isso, por que só eu fotografei isso? Eu queria saber de mais gente, até que eu fui encontrando pesquisadores russos, pesquisadores siberianos, pesquisadores da Turquia, e aí veio uma vida de pesquisa, gente, uma vida de pesquisa para entender que eu não estava louco. E que, felizmente, tem gente começando a reunir todo esse material. Então, gente, o que acontece, e está me dando um negócio tão forte aqui nesse momento, eu acho que vocês vão ficar também assim agora, tá? Tanto que vocês que estão aqui comigo, quanto vocês que estão aí. Gente, isso aí é I-656. O I era uma letra I. Tudo isso era datado para dizer que era 656 depois de Cristo. Então, não existe 1656. Tudo que aconteceu a 656. Então, nós temos 1000 anos roubado. Nós estamos no ano de 1014. E que, se for na realidade baseado em Cristo, é 1020 ou 1021, dependendo dos meses. Que os tais dos monges beneditinos, a mando dos papas, que eram assassinos, simplesmente optaram por colocar um na frente, sabendo que não é um na frente. Eles sabem disso. E por que o raio desse povo faz isso? Aí que vem a história, gente. Aí que vem a história. Então, nós já estamos 5 anos errado pelo calendário atual, pela data correta que tem o registro oficial. E, porém, essa data correta do registro oficial baseado num segundo erro maior, que é esse aí. Então, gente, tudo aquilo que a gente tem de história lá para trás, não está lá para trás, está aqui pertinho da gente. O distanciamento da história, para enganar a nossa mente, de deixar lá atrás, impérios maravilhosos, que a gente fala, puxa, isso não existe mais, mas existiu. Aqui pertinho da gente. Tudo que a gente acha que foi 2, 3 mil anos atrás, não foi, foi agora há pouco. E que esse povo, nessa época, que era a maioria pedófilos e magos negros e militares, começaram a inventar histórias a partir disso, para a gente cair nessas histórias. Tem um outro documento aqui, que eu vou postar para vocês. Só um minutinho que eu preciso localizar aqui. Esse documento foi um que eles não conseguiram adulterar, porque nem tudo eles conseguem adulterar. Só que eles vão caçando, né? Depois eles têm agentes secretos que vão caçando os documentos em todos os lugares do mundo para queimar, botar fogo, biblioteca. Nesse documento vocês vão ver claramente que não tem um na frente. Porque foi feito... Isso aí é esse é o mapa da caravana de Constantinopla. Nem sempre eles colocavam um na frente, esse I na frente. Tá, pode ver, 740 e 750. Nem sempre eles colocavam. Então, existem agentes do governo, e quem que era o governo nessa época? Quem que eram os governos nessa época? Eram os papas, os padres, a igreja. Até hoje, onde eles vão, essa tal de evangelização, é para descobrir pessoas que têm arquivos secretos, matá-las e acabar com os arquivos secretos. Para complicar um pouquinho mais, esse mapa que eu vou colocar aí, estou colocando aí para vocês agora. Esse mapa, ele é uma prova de que antigamente
a religião vivia em paz com as outras religiões. Esse mapa mostra a bandeira do Islã, né, o símbolo do Oriente, tem do Islã, os muçulmanos, junto com os símbolos cristãos, junto com a cruz. E esse símbolo estava na principal igreja de Veneza, no topo da igreja, que foi tirado depois que a população começou a perguntar, mas o que esse símbolo dos nossos inimigos estão fazendo aqui? Antes eles eram unidos, não havia distinção, bem no princípio. Mas foi no período de 1400 para 1600 que começaram a vir determinados magos negros dentro da igreja, com esses concílios, que adulteraram tudo. Não, esse mapa aí é mapa real, viu, Josileide? Não mexi nada. É foto real que está guardado em como é que fala? Guardado em museu. Tá, está lá, é só ir lá e ver. Só que eles, como a coisa já está muito fotografada, né, e hoje a internet está fazendo uma conexão tão grande, então eles não tiram mais. O que eles fizeram? Eles colocaram uma descrição com uma justificativa. Aquilo que eles não conseguem explicar, eles colocam uma justificativa. E vocês vão ver, quem passear pelo mundo, por isso que eu gosto de passear, que todos os capacetes dos papas e dos generais, dos guerreiros antigos, eram escritos em árabe, da Igreja Católica. Por quê? Não são inimigos, né? Era tudo escrito em árabe, gente. Mas houve uma discussão entre eles com... Aí que entra a magia negra. Nessa época, seres extremamente maléficos, baseados em técnicas de sugar energia e pedofilia, por isso que tem uma grande resquício disso até hoje na igreja, decidiram fazer aquela frase, dividir e conquistar, e botar o medo. Gente, agora é o que eu quero falar, é o mais importante. Eu me achava meio esquisito, meio inocente nesse mundo, porque eu não sentia a maldade. Eu tenho certeza que muitos de vocês também não sentem a maldade. Que vê que, poxa, poderia ser diferente. Que tem uma coisa muito gostosa, mas que ninguém está fazendo. Então, até que eu praticamente esqueci da bondade, gente. Eu falei, não, realmente é assim. Essas histórias de guerras que a gente vê foram todas adulteradas no tempo e espaço, por isso que eles jogaram para 1000 anos atrás, para construir histórias falaciosas, com documentos falsos, que não são originais, todos eles transliterados pelos monges beneditinos, contando histórias absurdas de guerras que não existiram. E aí a gente acha que o homem é assim mesmo, que o homem é um homem de guerra. Mas não. Graças a Deus, ou graças a pesquisas, muitas pessoas estão trazendo de volta imagens maravilhosas de como era o passado, por quadros que não se perderam, quadros que foram escondidos, de que nós tínhamos, sim, um mundo onde vertia leite e mel, de pessoas maravilhosas, de países que não existiam divisões, amigos de outros países, mas depois desse vírus que a igreja fez de poder e dominação, talvez aí tenha presenças extraterrestres ou estranhas, que não são agradáveis, isso aí sim é uma incógnita, ou simplesmente detalhes que eu vou falar nos próximos programas, que foram alimentados por fatos que a gente ainda desconhece, que começaram a surgir pessoas para fazer uma degradação da humanidade. E essa degradação, pelo que tudo indica, não existia. A degradação veio a partir de um tempo para cá, que esses dominadores modernos, que estão por trás das igrejas, querem simplesmente sugar o povo por medo. E eles dominam os governos, dominam os políticos, dominam as escolas, para que todo mundo fique angustiado, depressivo, deprimido e vai buscar onde a salvação? Dentro de uma igreja.
E olha o que eu vou falar para vocês agora. Existem várias pessoas relatando, pessoas que passaram por agressões terríveis e que sobreviveram a agressões de diversas formas, e que estão aos poucos conseguindo falar, e isso vem de várias partes do mundo, dizendo e afirmando coisas que os antigos filósofos, inclusive Blavatsky, a Helena Petrovna Blavatsky falava sobre isso, que as igrejas e muitos lugares que nós temos hoje como os lugares santos são, na realidade, um ponto de transfusão de energia para magos negros de outros planetas. Um deles é uma parte baixa de Saturno. Existe um anel de Saturno que seleciona a magia negra. Então você vai com toda a sua dor provocada pelo sistema, tudo proposital, num ponto que as igrejas são construídas em pontos específicos, eles não constroem igreja em qualquer lugar, as principais. Debaixo dos salões, como tem em São Paulo, só não vou falar onde é, porque senão vai causar um problema muito grande. Enquanto está acontecendo o culto em cima, as pessoas lá orando, e embaixo, no subterrâneo, eles estão fazendo magia negra. Tá, isso eu vi, isso é real. Isso existe em quase todas as grandes igrejas. Que está o quê? Canalizando essa energia de quem está ali buscando uma fé, né, buscando uma liberação, uma emoção, direto para alimentar vampiros. Os filmes falam sobre isso, gente. A gente acha que é filme, a gente acha que é ficção científica. O programa que vem eu vou falar bastante sobre os filmes, sobre os seriados. Um monte de coisa está acontecendo nos seriados aí, que é muito esquisito. Tudo isso que eles mostram nos filmes, de certa forma, é real, só que é pior. É pior que no filme. Tá? Tem uma igreja em São Paulo que muitos que vão em São Paulo amam, e tem um subsolo que rola de tudo. Até macumba e candomblé, sessões de espiritismo rola lá na igreja. Isso é real, tá? Isso eu vi. E conheço um monte de gente que já foi participar disso aí. Tá, gente? Então, meus amigos, minhas amigas, além da gente ter 4 para 5 anos de diferença no calendário, que poderia ter sido falado, né, pelos ditos religiosos, só que também tanto faz, né? Mas aí vem aquele link, né? Puxa vida, e essas previsões, né? E o 2012, aquelas coisas, mas que calendário que usaram para comparar com o nosso, né? Então, tá tudo errado, gente. E o povo ainda fica fazendo canalização, portal que abre, portal que fecha. Não vi ninguém nunca mudar de vida com esse raio desses portais até hoje. E tá cheio de pseudo-esotérico que entra nessa. Se você, já falei, se você entrou nessa, gente, tudo bem, faz parte. Esquece, deixa pra lá. Quantas e quantas reuniões de portal eu já fui, vejo o povo tudo, ai meu Deus, a energia, prosperidade, portal da prosperidade, portal do amor, e portal disso, portal daquilo. Há 25 anos eu frequentei essas coisas e não vi nunca ninguém acontecendo nada. Ai, foi tão bom, você não se sentiu leve? Eu senti leve. Vai na igreja. A igreja, por que você vai na igreja e se sente leve apesar de tudo isso? Porque você olha para cima. Quando você olha para cima, você segrega hormônio da felicidade. Os hormônios da felicidade são segregados quando você olha para o alto. Se você olha para baixo, vem hormônios da tristeza. Você está depressivo, você olha para baixo, você vai ficar cada vez pior. Tá? E sabe aquele incensinho que eles passam, principalmente nas grandes igrejas, nas grandes religiões, nas grandes festividades, que tem aquele incenso gostoso que o padre passa? Então, aquilo ali é um pulverizador de lítio. Lítio é a calma, deixa você bem, deixa você estabilizado. Porque aquelas ervas liberam lítio. Isso a medicina ortomolecular já sabe. Toma tal coisa que tem lítio. Lítio é estabilizador de humor. Aquele cheiro vem, você toma um porre de lítio. E quando você é mais sensível, você pronto, está ali em transe, hipnotizado. Técnica. Tudo técnica. Não tem nada de Deus. É tudo técnica. Desculpa, mas essa é a verdade. Deus tem dentro de você, dentro do seu coração. Onde você quiser. Deus está na planta, está na pedra, está no animal, Deus está no respeito, Deus está dentro da gente. E sabe por que eles fazem tudo isso? Para fazer você esquecer, para fazer a gente esquecer que nós somos maravilhosos, que nós somos poderosos.
Por isso que eles têm tanto medo e estão querendo acabar com a gente de todo jeito, contando história, história, história. Você sabe. E o que eles fizeram para que essas histórias chegassem até hoje? Tem gente que fala, não, mas impossível eles esconder a verdade. Impossível, caramba. Se eu conto uma história hoje para você amanhã, você já não sabe mais o que eu contei. Se você contar para o outro, vai chegar deturpado. Imagina aí 1000 anos de história, né? Eu vou falar só 1000, não vou falar mais 2000, porque 1000 é mentira. Mentira! Como é que eles fazem isso? Matando. Assista O Nome da Rosa. Aí eles inventaram a tal da Inquisição para falar que eles iam botar fogo nas bruxas, né? Foi nessa época a besteira toda, tá, gente? A pior parte da besteira. Até o que aconteceu antes disso é mentira deles, tá? Porque a partir daí eles inventaram toda a história. Você comprou a história comprada, então você não sabe o que aconteceu antes. Então, o tal das bruxas lá não era para matar as bruxas, nada. Era para matar todo mundo que era diferente, que não concordava com a verdade. Eles falavam que eram bruxos. Bruxas. Porque nessa época ainda existiam os descendentes desse povo antigo, que traziam tecnologias que não são distantes. As pirâmides foram construídas como? Existem várias provas no mundo todo que são a mesma construção, o mesmo tipo de construção, só pode ter vindo do mesmo povo que estava espalhado no mundo todo. E esse raio desse povo da igreja foi atrás de todos, matando um por um. E que essa busca é até hoje. Onde tem qualquer coisa diferente, eles vão atrás. Então, o que acontece? Eles matam. Matam, o povo fica quieto. Aí a próxima geração que está nascendo, já nasce aquelas criancinhas com aquele medo todo de falar qualquer coisa diferente, né? Aí a terceira geração que vem já pega aquilo como verdade. Então, para eles é verdade. Então, a gente não pode julgar, a gente não pode culpar. Não estou achando culpado aqui das pessoas. Estou comentando como que acontece. E aí o que acontece com essas pessoas que depois da quinta geração tem aquilo como verdade, bonito, maravilhoso? Se você vier e falar que não era, essa pessoa vai fazer o papel da igreja, essa pessoa vai expulsar você. Essa pessoa vai matar você, que é o que acontece hoje. Quando alguém fala alguma coisa diferente, vai todo mundo em cima dela. Então, por isso que hoje a igreja está muito tranquila, porque se alguém falar alguma coisa diferente, ela não precisa fazer mais nada. Os próprios fiéis vão lá enterrar a faca, vão crucificar aquele que quer falar a verdade. Matrix mostra isso, né? Tem lá aquele agente, o Smith, né? Não, qual que é o nome do agente? Smith era o nome do Neo, né? Neo e acho que agente Smith. Ele é a prova do sistema, né? Ele é o robô do sistema e ele defende o sistema. E as pessoas estão tão hipnotizadas que defendem o sistema. E como já são 10 horas, o nosso programa encerra às 10, eu vou deixar vocês, que nós vamos continuar, com umas imagens aqui. Vou deixar vocês com... Deixa eu ver qual imagem que eu vou colocar aqui. Que é uma das bases. Eu estou querendo montar um grupo fechado depois, tá? Uma palestra fechada sobre isso, porque quando a gente abre as coisas é meio complicado. Olha essa foto que eu acabei de publicar aí. Olha essa menina. Vocês estão vendo a foto dessa menina? Feia, né, gente? Feia essa menina mesmo? Deixa eu publicar uma outra aqui para vocês. Olha essas duas aqui, ó. Tá vendo essas duas meninas aí? Pois é, gente. Isso aí são índios da África, da parte norte da África. São nativos, índios do norte da África. Essa é mais uma prova que a nossa história está toda errada. Totalmente errada. Da onde vieram essas pessoas, né? Pois é. Pois é. São os descendentes dos Atlantes, dos antigos que fizeram maravilhas por aí e que até hoje o mundo diz
Amém. Espero que você tenha uma noite muito agitada e que você pense seriamente nessa enganação que a gente está sofrendo por todos os lados. Que pare com esses pactos com essas religiões, pare com esses pactos de datas, de portais, de videntes, de clarividentes, que não vê nada no seu próprio umbigo deles, de portais que abrem, portais que fecham, de pseudo-técnicas de terapia, e encontre a verdade dentro de você, dentro do seu subconsciente, das pesquisas, que você é o cara. Nós somos luz e estão querendo tirar isso da gente. E o que eu vou falar semana que vem vai ser pior ainda em relação a isso. Mas eu tenho que falar a verdade. Que a sua noite seja maravilhosa apesar disso tudo e que seu ano comece hoje. Porque até então você e nós não sabíamos nada dessa vida maluca. E agora a gente está começando a saber aqui, no Farol da Terra, na Rádio da Terra.